eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da a estar reunido no encontro de casais. O ser humano, ele aprende muita coisa insignificante, mas que o seu coração valoriza. E às vezes ouve aquilo que deveria guardar no coração e praticar, mas negligencia. Se eu perguntar para qualquer homem, se eu te dar um carro e por 30 anos você utilizar esse carro, se ele não tiver manutenção, o que é que vai acontecer com o carro? Ele vai? Então, se você sabe que ele vai quebrar, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Manutenção. E fazer manutenção é algo muitas das vezes que não é nós. É quem entende. É quem compreende cada parte. Por quê? Ou é um especialista, alguém que criou, né? Dependendo da situação, autorizada. E certamente muitos acreditam que a autorizada para o seu casamento é na porta de um bar, bebendo, enquanto cada um contempla umas pernas, outros braços, e ali os olhos vai cumprindo aquilo que se diz na palavra. Se teus olhos for mal, todo o teu corpo não vai ter vida, vai ser treva. Então, quando nós entendemos que devemos ir na autorizada, aquele que construiu, nós vamos entender que importante é estar nesse momento aqui. Não vai ser para você um estresse. Se você ouviu, você vai ver que houve muitos divórcios, tudo porque falta de manutenção, né? Falta de ouvir, falta de amar, falta de ajudar, falta de estar disposto a acreditar no seu relacionamento. Por isso, esse momento eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração como está falando desde o início. Você crê? Se você crê, glória a Deus. Eu não vou mandar você levantar a mão. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios. A diaconisa Rayane, essa que está aqui, falou no início aqui, a minha esposa, ela foi
né, taxativa em falar algo daquilo que eu nem falei para ela onde eu ia ministrar, e o Espírito Santo já estava dizendo, fala isso, porque se ele porventura esquecer, você já falou. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar graça, em nome de Jesus, e nós vamos Efésios capítulo 5, versículo 22, tentar transmitir aquilo que Deus pôs no nosso coração, para nessa noite, nós falar com nossos amados que chegaram até aqui. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo: Vós, mulheres, sujeitai-vos o vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Redobre sua atenção. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito da igreja de Cristo e da igreja. Amém? Senhor, nesse momento me encontro na tua presença com os teus filhos, cada um, Senhor, que romperam e conseguiram chegar até aqui. Por isso fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Você diz: amado, nós estamos aqui para nessa noite o Espírito Santo trazer um despertar no nosso coração. Mas eu preciso falar com você algo que ele foi falando e eu fui escrevendo para que não pudesse perder. Antes da vinda de Cristo, por quase 4.000 anos, o povo andou perdido, enganado pelo seu coração caído. E cada um fazia aquilo que se achava interessante, conveniente, agradável aos seus próprios olhos. Cada um, por mais de 4.000 anos, ficou caminhando, gerando, vivendo, se relacionando, segundo o seu coração caído e enganoso. E nós precisamos entender como era o cenário quando nós olhamos nas Escrituras em Efésios capítulo 2, versículo 2. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia está nos dizendo que nós, por um tempo, andávamos no curso deste mundo. Nós éramos conduzidos por este homem, por este ser, que era o príncipe da potestade do ar. E ele fazia com que nós vivêssemos em
trevas, nós vivêssemos uma vida enganada. E Colossenses capítulo 1, versículo 3 vai dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que nós vivíamos em trevas e éramos conduzidos, era controlado. Nossa vida era vivida uma vida manca, uma vida doente, uma vida apática, uma vida incompleta. Por quê? Porque nós vivíamos conduzidos por alguém que era treva. E a Bíblia nos diz que em Colossenses ele nos transportou. Ele quem? Jesus Cristo veio nos transportar dessa potestade das trevas que operava na nossa vida, e nós não vivíamos plenamente da forma como agradava a Deus. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. A diaconisa leu aqui no início, Deus falando essa profecia. Olha, um dia eu vou dar para vocês um coração de carne. Agora vocês não têm um coração de carne. Agora vocês não podem desfrutar de tudo aquilo que está disponível para vocês. Vocês têm um coração de pedra. Vocês não conseguem ter sentimento verdadeiro. Você não consegue transmitir as minhas características. Por quê? Porque vocês estão sendo conduzidos pelo príncipe das trevas. Então, quando ele começa a dizer isso para aquele povo, o povo entendeu: nós não somos perfeitos. Então vamos continuar clamando por essa perfeição. E ele falou: eu vou dar para vocês um espírito. O meu Espírito Santo estará sobre vocês. Tendo vocês o coração de carne, e vocês tendo o meu espírito, vocês a partir de agora vão olhar para os meus estatutos, vocês vão olhar para minhas ordenâncias, para os meus mandamentos, e vocês vão ter prazer em fazer. Vocês vão fazer com prazer, vocês vão fazer com alegria, com satisfação. Por quê? Porque vocês agora não vivem debaixo da opressão e da mentira do diabo. Está dizendo para nós aqui a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que nós vamos chegar na nossa parte dos casais. A Bíblia nos diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, na parte B, dessa forma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Estamos criando um cenário para nós entendermos aonde nós vamos chegar já já. Éramos conduzidos pelo príncipe das trevas, o próprio diabo. Ele colocava por meio da cultura, por meio da filosofia, por meio da mentira, algo para nós vivermos, e nós vivemos. Ao vivermos, nós pensávamos que estava vivendo, mas na verdade nós era morrendo, porque um abismo chama outro abismo, porque um cego não pode conduzir outro cego. Então nós vamos entendendo que tudo isso estava acontecendo e o diabo estava rindo e aplaudindo. Foi falado das estatísticas aqui, de quantas pessoas estão tirando a vida de mulheres, obcecado pelo engano do diabo. Ele está vivendo a sua vida por mentira, por encanto de Satanás, e se deixando levar por essa influência, agindo. Mas está dizendo para nós aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo veio na terra para desfazer a obra do diabo. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Eu estou entendendo. Até aí eu entendi. A palavra do Senhor vai dizer em João 8: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo aqui que ele veio no mundo, João falou, para desfazer a obra do diabo. E nós entendemos, para fazer esse encanto do diabo na terra, só existe um. Ele vai dizer: eu que sou a luz do mundo. E todos aqueles que estão em treva, para sair das trevas, tem que olhar para ele, Jesus Cristo. Porque ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, aquele que faz o quê? Não andará em trevas. Em trevas. Se nós apagarmos a luz aqui agora,
e o diabo dizer assim, eu vou fazer a minha obra, você consegue impedir? Se ele chegar aqui agora, se nós apagarmos tudo, olha com o olhar humano, apagamos a luz, tudo, ficou tudo em trevas, e ele olha para o seu esposo e fala, vou pegar na mão dele e vou puxar, ele não vai nem ver quem está puxando. Vou pegar na mão dela, vou puxar, ela não vai nem ver que é eu que estou puxando. Mas ele estava fazendo esta obra, roubando, matando e destruindo. E Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Aí o que eu faço? Eu clareio. Quando eu jogo luz, o diabo fala ali, eu não posso. Por quê? Porque ele tem a luz da vida. Tá entendendo? Vamos chegar nos casais, mas eu quero que você entenda até aí. Aí João 10 vai dizer, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com a... Então essa vida com abundância só encontra em Jesus. Por quê? Porque ele tem a luz. Tem pessoas que vivem uma vida enganada pelo diabo, e se você vê, ele está até rindo, mas a alma dele está gemendo, salva-me Jesus. Existem pessoas que estão caminhando, dizendo que está ganhando, quando ele procura mais de um relacionamento, mas na verdade ele está morrendo. Por quê? Porque ele está destruindo a vida com abundância que Deus escreveu para ele. Entendendo isso, como estava o cenário no mundo, como o mundo estava, como o diabo agia, entendendo que Deus olhou tudo, enviou seu filho e decretou que seu filho faria, o filho veio fazer jogando luz. Quando fala luz, fala entendimento, compreensão. Quando você não sabe de algo, você é ignorante, você está em treva. Uma pessoa em treva pode ser na maior claridade, e a pessoa dizer, você está procurando o quê? Eu estou procurando ir para tal lugar. Você não sabe, a pessoa vai dizer, eu sei, vai por aqui. Você vai ceguinho. Chega na barra e fala, você quer ir para onde? Eu quero ir para o Cavaleiro, eu quero desfrutar a praia, eu quero desfrutar aquele lugar lindo. Me falaram que aqui em Macaé tem, tá? Entra aqui, virando esse estádio aqui, você pega aqui direto, ó. Vai passar de uma ponte, e aí você vai encontrar algo lá. Se der tempo, pode ser que alguém, pergunte, mas caso contrário, se houver qualquer situação, alguém pode chegar e achar. Não sei se você está entendendo. Ele está de dia, ele não está vendo, mas está claro, mas a mente dele, ele não tem o conhecimento. Por isso o diabo usa isso. O Deus desse século cegou o entendimento, para que eles não entendam, não compreendam e não vejam em Jesus a vida que Deus tem para ele. Então, nós entendemos que quando nós temos luz, nós temos entendimento. Nova criatura agora eu sou. O velho homem ficou lá atrás. Agora eu vivo uma nova vida, com o coração que bate. Jesus, Jesus, tua palavra, teu mandamento, teu reino, te servir, te glorificar, te exaltar, que ele cresça, que eu diminua, Pai nosso. Tudo isso torna real, porque voltamos a ter vida. Um coração, uma pessoa quando está morto, o coração dele bate, fica o quê? Duro. Com certeza, eu não sei porque eu nunca vi, mas está lá, duro. Por quê? Porque está morto. É esse olhar que Deus tem, daqueles que não olham para Jesus e não vê que só nele há vida. Eu sou a vida. Precisamos entender isso para que possamos agora entrar em algo que Malaquias vai dizer no capítulo 22, a partir do 16, no início. Porque eu, Senhor, o Deus de Israel, diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio, repudio o divórcio. Entenda perfeitamente que nós estamos falando aqui de pessoas que estão entendendo, compreendendo, está tendo uma maturidade do que é entrar em um relacionamento. E nós vamos sair daqui com a mentalidade, não mais em trevas, mas com luz.
Nós estamos falando de um Deus que falou que nos daria um coração. E este coração bateria agora novamente e nos daria o seu espírito. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tentou transmitir isso para aquelas pessoas por muito tempo, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus. Mas eles eram enganados pelo seu coração, e cada um fazia aquilo que achava conveniente, gostava de ter algum caminho para fazer aquilo que eles achavam que era bom, mas desagradava a Deus. E fazer aquilo que desagrada a Deus é fazer aquilo que vai nos fazer mal. Entenda dessa forma. Todas as vezes que eu tomo uma atitude que é contrária à palavra de Deus, eu só estou entristecendo a Deus, mas quem vai sofrer a consequência sou eu. Então, Malaquias está nos dizendo, antes da vinda de Jesus, eu não tenho prazer no divórcio, eu não tenho prazer que os homens, eles entrem em um relacionamento e se destrua. Então, quando nós olhamos esse tema, não, como é que está escrito? Não interdite o seu casamento. Como eu já posso ver, eu que sou luz, amém? Jesus falou isso, a partir de agora vocês é a luz, o sal da terra. Eu que sou luz, eu olho para alguém que quer entrar no relacionamento, porém se alguém tem um coração de pedra, não tem um Espírito de Deus, outra pessoa recebeu um coração que bate por Jesus, por Deus, e que recebeu a presença do Espírito Santo, eu como pastor, se aproxima de mim e fala, eu estou querendo viver eternamente com aquela pessoa, eu quero casar com ele. Aí nós olhamos nas escrituras, Deus dizendo assim, eu colocarei em vocês o meu espírito, e vocês vão obedecer o que eu estou pedindo para vocês. Que quando alguém vai entrar em um relacionamento, entrando já com um jugo desigual, ela já está iniciando o quê? O interditar do seu casamento. Qualquer momento, pode se colocar uma faixa dizendo, cuidado, está prestes a desmoronar. Quantos entendeu? Diga glória a Deus. Então nós precisamos ser luz para transmitir para as pessoas aquilo que não é eu que quero, é Deus. Por isso ele deixou nas escrituras, quando no Velho Testamento ele falava para o povo, não vão atrás daqueles que não têm o meu espírito, não vão atrás daqueles que não obedecem os meus mandamentos, não vão atrás que não me têm como Deus. Por quê? Porque ao entrar nesse caminho, vocês vão entrar no caminho de morte, e o coração de vocês vão se tornar pedra, e vocês vão afastar o meu espírito de vocês. Por quê? Porque a prática que eles vão começar a fazer, de uma hora ou outra vai começar a te seduzir, e você vai acabar fazendo, e fazendo, vocês vão voltar novamente a estar na obra do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então nós entendemos que para a pessoa pensar em ter um casamento estruturado que vai durar, primeiramente essa pessoa ela tem que olhar para Jesus e dizer, para o meu casamento ser bem estruturado, alicerçado, eu tenho que ter luz. Quantos entenderam? Por que eu tenho que explicar isso para você? Porque Deus vai requerer de cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer que Deus deu uns talentos. Quem lembra dessa passagem? Não sei que todo mundo aqui é cristão, não sei. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E quando ele voltou, ele fez questão de todos. Eu não lhe dei 5, pois bem. Eu não lhe dei 2, pois só 1. Eu já tenho aqui mais 10 que eu ganhei do outro, né? Já multiplicou. Não, eu quero todos. Todos. Entenda dessa forma que o motivo de nós estarmos aqui é trazer luz, estrutura para a sua vida, para que você não ande no caminho do engano do mal.
interdite seu casamento tomando atitudes ou decisões contrárias à palavra de Deus, que agora não está acontecendo nada, mas a palavra de Deus é a verdade. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então Deus vai requerer. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, diligentemente nós temos que se preocupar com o quê? Se preocupar com aquele compromisso da aliança que eu fiz. Diante de quem? Do pastor? Não. Diante de Deus. Porque eu fui o testemunho do teu casamento. Pensando assim, nós entendemos que eu devo agora buscar diligentemente para aprender a proteger, a nutrir, a amar, a guardar e ter um relacionamento saudável que olhe para o céu, os dois, esperando o Cristo. Amém? Mas de tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos entender também claramente que antes de eu desejar casar, antes de eu desejar ter uma casa, eu preciso entender que eu fui projetado para ser uma casa. Amado, existem pessoas que já estão no relacionamento. Eu já convidei outras pessoas que não estão ainda no relacionamento. Falei, vá. A palavra de Deus é para todos. Tem uns que já estão com a construção feita. E pode entender aqui e buscar viver isso que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Mas aqueles que desejam casar, primeiramente deve olhar no olho daquela outra pessoa e dizer, tu sabe que tu já é uma casa? Tu quer casar, né? Mas tu já sabe que tu é uma casa? Você já sabe que você já é uma casa? Santuário de Deus. Jesus Cristo falando dessa forma, em João 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e eu e meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amado, isso é muito sério. Tem pessoas que querem entrar no casamento com outra pessoa que não tem o seu corpo como morada. Se não tem essa compreensão, todo mundo que bate entra, todo espírito que bate entra. Mas quem deveria estar dentro, eis que estou à porta e bato, mas não deixa Jesus entrar. Qual é as ações daquela pessoa que não tem o Espírito de Deus? Qual é as ações da pessoa que não teme a Deus, que não tem a palavra de Deus? Porque o próprio Deus não está habitando? É as estatísticas que nós estamos vendo. E nós estamos aqui para entender, não interdite o seu casamento. Se você não entendeu ainda, você tem que entender, você que já é casado, você casa. Para que haja aquilo que Deus projetou para o casamento, você tem que ter esse princípio na sua vida. O que é que está habitando dentro de você? O que é que está habitando dentro de você? Deus falou que habitaria. Imagine que Deus está habitando na vida dos dois. O que é que vai acontecer nesse relacionamento? Vida longa. Amém ou não amém? Estou acabando. Isso tudo acontece, sabe por quê? Porque nós fomos ensinados errado. Nós fomos ensinados que nós devemos casar. Uns que já estão na igreja. Por quê? Aí você pode desfrutar todos os dias. Hã? E a gente, muitos enganados por isso todos os dias? É? Ah, tá. Então tá bom, eu vou casar logo. É? Aí uns falam assim, para fechar brecha, né, pastor? Não, filho, não. Não é para fechar brecha que se casa, não. Quem disse para você? Não é para isso.
mas ensina para nós que o termômetro do seu casamento é quantas vezes por mês você ou eu está fazendo. E assim, tristemente nós podemos ver para muitos relacionamentos que a alegria é carnal. É uma alegria que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que foi feito para um propósito e não está vivendo para aquele propósito que foi feito, não tem prazer aos olhos de Deus. Não tem prazer. Vamos para os melhores lugares nós dois fazer aquilo que nós gostamos, se não é o propósito de glorificar a Deus. Infelizmente é tristeza e haverá consequência. Então, quando nós entendemos que uma obra ela é interditada, o que acontece quando uma obra é interditada? Gera o que? Lucro? Prejuízo. Quando uma obra é interditada, ela gera prejuízo e vai perder também tempo, porque era para estar construindo outra coisa, a dois. Mas vai ter que voltar para resolver aquilo que já era para ter aprendido no início. Por não entender da forma correta, foi olhando para o carnal, quis logo viver aquilo que achava conveniente, mas vai ter a consequência. Por quê? Porque foi ensinado da forma errada. Então, quando uma obra é interditada, há muito transtorno, muitos prejuízos. Pensando assim, é de suma importância iniciarmos a nossa obra, ou qualquer coisa que vai durar, que vai ter durabilidade para a vida toda. Entendendo que pode dar algum problema, eu tenho que fazer da forma correta. E qual é da forma correta que o próprio Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, versículo 47? Ele diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. E pôs os alicerces sobre a rocha. Primeiro ponto, para nós corrermos. Então, se eu estou querendo começar o meu relacionamento, eu não devo pensar logo na televisão, na cama, nos móveis, na pintura, não. Eu devo pensar em que primeiramente? Eu devo pensar aonde eu vou estar colocando aquilo que para mim é sensível e importante. Aonde vou colocar isso tudo? A minha televisão, quando eu voltar, toda a estrutura vai estar lá? Quando? Quando a Bíblia vai dizer aqui para nós: vindo a enchente, bater com ímpeto e corrente naquela casa, e não a podendo abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Porque estava fundada sobre a rocha. Olhe para cá e dobre sua atenção para você entender o que o Espírito Santo está querendo falar para nós aqui, nessa parte. Existem pessoas que se preocupam em entrar no seu relacionamento pensando nos benefícios. Amém. Agora nós dois vamos poder viajar junto. Agora nós dois vamos fazer isso junto. Agora nós... Amém. Mas e o fundamento para sustentar quando vier a adversidade? Tem te preocupado? Você está se preocupando quando vier o dia mau? Você está se preocupando e se preocupar dessa forma? Procura estar estruturado em algo firme, em algo sólido, em algo verdadeiro. Quando você sair, ir para o trabalho, quando voltar, a vizinha não vai estar lá, o vizinho não vai estar lá. Ou ela ir para o trabalho e chega lá, ela ser encantada, ou ele ser encantado, ou ele ser seduzido, ou ele dizer: sabe de uma? Aquela de lá vale 30, essa aqui vale 90. Eita, eu vou para de cá.
Aonde está fundamentado, aonde está firmado, aonde você tem colocado o seu casamento. Ele está dizendo aqui que aquele que ouve a palavra e as pratica é como um homem que cavou sobre areia. Areia é muito fácil. Pastor, trai ela e dá uma viagem, a gente passeia, dá um presente para ela, um colar. Só dá alguma coisa para ela, enganar, uma mentirazinha, areia. Tá certo. Na rocha, eu sei o que eu vou construir. É algo que Deus tem que voltar a estar firme. Eu tenho que preparar tudo para Deus. Eu tenho que cavar na rocha. Dá trabalho. Tá no culto todo dia. Ai, Deus, toma meu esposo, pai. Blinda aquele coração, porque é de carne hoje. Mas eu sei que um dia que quando foi de pedra, quem segurava aquele coração? Eu lembro quanto eu sofri. Aí esquece do tempo do deserto. Mas está tudo dando certo. Coloca na areia mesmo. Não precisa estar buscando a Deus. Não precisa cavar sobre a rocha, não. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Não precisa estar não. Não, para quê? Porque está todo dia na igreja. Gente. Porque está indo tudo bem. Coloca na areia mesmo. Vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Uma viagem resolve isso tudo. Jesus está dizendo: ouve minhas palavras, pratica a minha palavra. Eu edificarei a minha igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. Contra quem? Contra aqueles que ouvem a palavra. Cava na rocha e firma a sua vida, firma a sua casa, firma o seu relacionamento. Fulano era crente, mas por que levou? Porque tá o detalhe aqui para nós. Porque muitos querem colocar sobre. Diferença. Qualquer criança pode bater aqui e cair, né? Mas se eu fazer um buraco aqui, colocar ele aqui, passa a criança, bate para lá, bate para cá e não cai. Por quê? Está firmado. Quando vem a tempestade, quando vem o vento, está estruturado. Quantos entenderam até aí? Então nós vamos finalizar. Redobre sua atenção, porque eu creio que o Espírito Santo já falou ao teu coração e vai falar muito mais. Não há lugar mais seguro para o seu casamento estar protegido em que o Evangelho de Deus. Não há outro lugar. Acabamos de ler o livro de Efésios e a Bíblia vai dizer que Paulo, querendo ensinar a igreja, ele não falou sobre sexo, não falou sobre como posição, não falou sobre algo carnal que você ou eu queira ouvir pensando que aquilo ali vai dar alguma mudança no nosso relacionamento, vai aumentar. Ele vai pegar para nós o Evangelho. E pegando o Evangelho, ele vai dizer para a igreja: vocês que aqui estão, lá ele dizendo, eu quero que vocês ouçam isso, guarda no coração de vocês e aplique na vida de vocês. Aí ele começa dizendo. Então nós entendemos que o lugar mais seguro para que eu possa proteger o meu casamento é aonde? E também é o Evangelho, que é a rocha, perfeito. Não é buscando em nenhum entretenimento, não é buscando naquilo que a Globo, a Record, ou a Band, ou qualquer meio quer transmitir para você, que não é o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Segundo ponto, grava isso. No requisito casamento, você, sendo você mesmo, nunca apresentará o resultado esperado por Deus. Não entendeu? Vou ser rápido. Se tratando de casamento, você sendo você mesmo, você nunca vai ter o resultado esperado. Paulo estava dizendo para a igreja de lá, a igreja de Efésios que lá estava: olha, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Como? A minha mãe nunca foi, minha avó nunca foi, a minha tia nunca batia na cara do meu tio. Como ser submissa? Eu nunca vi ninguém como a igreja. Seja submissa como a igreja. Entende como a igreja é? Submissa. Só vai entender o que é isso quem é igreja. Eu sei o que é ser submisso. Porque eu sou igreja. Eu sou membro do corpo que é a igreja. Eu sou membro do corpo. Eu sei o que é ser submisso.
Então, quando Deus estava falando para a mulher, dizendo assim, você que é membro da igreja, você sabe que você é submissa a Cristo, não sabe? Você sabe que você não deve amar o mundo, nem que no mundo há. Por isso que quando você chega na roda dos escarnecedores, ou no ambiente, você não fala aquilo que eles querem ouvir para contaminar você, você fala aquilo que eles precisam ouvir. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para homem ficar passando a mão, não é para mim ficar mostrando as pernas, porque o meu corpo está consagrado a alguém. Está consagrado a Cristo e ao meu esposo. Então, se você desejar ser você mesmo, no seu casamento você nunca vai ter o resultado que você espera. Você tem que olhar para a igreja e dizer: a igreja, ela honra Cristo. Ela abriu mão de muitas coisas por Cristo. Ela tem lutado e perseverado, deixando pai, deixando mãe. Jesus falou assim: por amor a mim. Você tem que deixar. Quando eu falo deixar, não se apegar, mas é dizer: mãe, se ela não quer Jesus, eu quero. Pode ir para sua balada, mas eu vou para a igreja. Eu vou para a casa do meu amado. Então você nunca, homem, vai conseguir ser o quê? O seu casamento nunca vai ter o resultado esperado por Deus se você ser você mesmo. Ah, porque com meu pai era assim. Com meu pai, a mulher fala muito alto, eu bato nela. Se você tentar agir segundo você, o seu pai, o seu avô, o seu tataravô, a sua genealogia toda que você possa imaginar, não vai. A sua atitude tem que ser uma. E Paulo vai dizer para a igreja de Efésios: você tem que representar alguém, homem. Ame a sua esposa como Cristo e deu a vida. Ei, você tem que olhar para Cristo. Deve ser por isso que falta amor dentro da igreja, dentro de casa, no relacionamento. Porque cada um quer olhar para aqueles que eles acham conveniente e ninguém vive o casamento que glorifica a Deus. Aí nós vamos ver mais. As pessoas vivem uma vida de traição ou desprezo ao seu cônjuge. Vai dizer a Bíblia: aquele que faz mal ao seu corpo, faz mal a si. Então Paulo está dizendo para nós: olha, o homem que não ama a sua esposa, ele não ama a si. Aí este homem que não ama a si mesmo, deixa a sua esposa e fala que agora está amando outra pessoa. Não, enganada está sendo ela. Porque você não ama a si mesmo, você não amou a sua esposa, você vai amar quem mais? Ela é seu corpo. Então a pessoa que não ama a sua esposa é uma pessoa que próprio não se ama. E se ele não se ama, infelizmente, ele nunca vai ter um casamento que glorifica a Deus. Não é sábio deixar o ambiente que existe o amor, segurança, afeto, proteção, respeito, misericórdia e perdão para iniciar um relacionamento onde o cônjuge é indiferente com o fundamento que Deus deu para iniciar um casamento. Vou ser bem claro para você entender. Não é sábio deixar o lugar onde tem respeito, onde tem amor, onde tem afeto, onde tem proteção, onde tem segurança, onde tem misericórdia e perdão. Paulo vai dizer: por isso deixará o homem pai e mãe. Deixar esse ambiente de proteção para entrar num relacionamento. Este relacionamento tem que estar fundamentado nessa compreensão. Aquela pessoa que eu vou casar, ela não é aquilo que você pensa. Ela aprendeu, ela é igual a Cristo. Ela é capaz de dar vida por mim. É capaz de trabalhar 2 turnos para que eu fique em casa. E quando chegar em casa, eu sei a igreja dele. Prontamente. A beijar, a amar, a perguntar: o que você quer, meu amor? Somos juntos nesse processo. Nós vamos chegar no céu. Mas essa revelação é para poucos. Não que a esposa, que se desejar querer trabalhar, pode. Enfim. Mas o pensamento de Deus para com o homem, vai dizer aqui a Bíblia: porque Cristo alimenta e a sustenta para apresentar a Deus como uma igreja gloriosa, bela, uma igreja com alegria, uma igreja que tem satisfação. Cristo se desgastou. Então quem pensa em trabalhar, quem pensa em se relacionar,
e querer tornar a sua esposa, enfim, uma escrava, algo desse tipo. Você não entendeu o que é o casamento. O casamento é você entender que se eu vou começar uma construção, eu primeiramente, Jesus vai dizer, eu tenho que se vai ver se eu vou terminar. Eu vou entrar nesse casamento dizendo, mulher, eu tiro você da casa do seu pai, porque a partir de agora eu vou assumir a responsabilidade que seu pai, na sua casa, tinha com você. Você precisava? Não. Então venha para mim. Eu vou ser agora para você o Cristo. Que possamos buscar viver o casamento que glorifica a Deus e ter a compreensão da forma como Deus vê. Paulo finaliza dizendo, grande é esse mistério, eu falo, entre Cristo e a igreja. Se eu tenho o modelo de Cristo e a igreja como casamento, certamente meu casamento vai ser como é Cristo e a igreja. Se você tem Cristo e a igreja como seu casamento, você vai ter os frutos daquilo que a igreja tem com Cristo. Provisão, cuidado e amor. Por isso, nessa noite, eu quero que você diga assim, buscarei aprender. Buscarei aprender até que o meu casamento reflita, diga reflita, Cristo e a igreja. É por isso que você está aqui, porque você vai buscar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. No meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, Oh, Jesus! colhi os meus perfumes para te dar, Glória a Deus! ó noiva minha. Os seus perfumes são suaves, o teu